Agradeço, senhor presidente, e quero até fazer aqui uma citação aí ao carpetezinho novo que foi colocado aqui na casa, né? Hoje eu cheguei a estranhar o carpetezinho vermelho novo, que nada resolve os problemas dos ácaros, né? Continuo eu aqui com a minha alergia gravíssima, inclusive hoje estou até um pouco sonolenta, estou tomando a medicação para alergia, ela deixa a gente bem sonolenta, mas quando eu entrei, fiquei feliz com essa nesga de saúde, infelizmente num ambiente insalubre. Insalubre do ponto de vista médico e também do ponto de vista político, mas isso é outra história, deixamos para depois. Às vezes é difícil a gente vir falar aqui, que a gente programa, falar alguma coisa, anota, os dadozinhos e chega, e ouve outros deputados aqui fazendo colocações, como eu ouvi agora o deputado Márcio Pacheco, parlamentar que eu respeito, tem um trabalho, né, sério aqui na casa, mas falava ele de uma polêmica que está atravessando a cidade, que aliás não é hoje, é uma polêmica que atravessa a cidade já há algumas décadas, e que nesse momento volta à pauta na medida em que interesses por trás existem, no sentido que se volte à pauta, que é o problema aí dos usuários de crack e de outras drogas, diria até que de outras drogas em primeiro lugar. Nós sabemos dos danos de outras drogas, inclusive do álcool, que é uma droga lícita, né? Que não existe uma campanha tão grave contra ele, porque não interessa a interesses econômicos fazer um debate sério sobre a questão das drogas no nosso país, que passaria, se fôssemos fazer um debate sério das drogas, passaria não só pela questão do álcool, das drogas que a gente já conhece como drogas, maconha, cocaína, os sintéticos, mas passaria também pelo álcool e passaria inclusive pela indústria alimentar, né, pela indústria alimentícia, que usa aí uma série de drogas como componentes de alimentação que são vendidas aí impunemente para as pessoas. Faríamos o debate do agrotóxico, que hoje nos envenena a todos, enfim, então é um debate bastante complexo. Mas o centro do debate sempre é, né, em relação aos chamados viciados, aos chamados cracudos, né? Que é uma maneira, inclusive, meio preconceituosa de tratar dependentes químicos, pessoas doentes, que mais do que... e eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa de igreja, de templos, enfim, mas eu sou uma pessoa que realmente tenho fé em Deus, né? Respeito, né? Tenho as minhas crenças, me organizo conforme essas crenças. Não acho que religião de deputado interesse na tribuna nem em lugar nenhum. Isso é de fórum íntimo de cada um, é uma relação sua com Deus. Mas acho que hoje os dependentes químicos eles estão precisando muito mais, mais do que, né, de que Deus desça para resolver as coisas, porque eu acho que Deus não está, enfim, não tirou como sua prioridade, né, descer à terra, pelo menos dessa maneira terrena como a gente imagina, para vir resolver esse debate. Esse debate é nosso, esse debate são dos homens e mulheres de carne e osso que estão aqui na terra. E aí, essa questão, né, do tratamento hoje desses dependentes químicos através das instituições religiosas, a despeito que eu até reconheça que existem algumas pouquíssimas, muito pouquinhas instituições religiosas que, né, efetivamente buscam trabalhar e ter como missão um trabalho sério, né, e digno nessa área. Isso é uma exceção, porque no geral as instituições religiosas, e aí eu não estou nominando nenhuma denominação, né, seja católica, evangélica, seja espírita, não estou aqui apontando meu dedo para nenhuma delas, mas hoje nós temos leis aqui nesse estado, o estado do Rio de Janeiro já aprovou aqui nessa casa leis, onde o estado destina dinheiro público para essas denominações, para clínicas, enfim, para esses centros de tratamento, que são conduzidas por né, instituições religiosas,
E nós não mudamos a condição do Estado em relação ao tratamento da dependência química, muito pelo contrário. O que nós não conseguimos ainda fazer foi com que o Estado usasse aquilo que diz, né, que a reforma sanitária, né, e que a reforma que foi feita na área da saúde mental, que é onde se inclui esse tipo de dependentes, é que a gente consiga pegar o programa, né, a concepção, a filosofia desse programa de tratamento da doença mental e transformar isso em política pública que possa efetivamente, de forma estrutural, resolver essa demanda. Nós não precisamos de salvadores da pátria religiosos, nós não precisamos, né, de super-homens de capa azul, nós não precisamos nada disso. Os dependentes químicos não precisam disso. Eles precisam, sim, que o Estado, a Prefeitura, o Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando da Prefeitura, estou falando do Estado, estou falando das prefeituras, do governo federal, que cada um assuma, do ponto de vista da sua participação dentro do Sistema Único de Saúde, e cada um assuma com as suas verbas e com as suas iniciativas de políticas públicas para poder resolver o problema e a demanda dessas pessoas. Esse debate, já falamos aqui sobre isso, de recolhimento, internação compulsória, isso é só um paninho de fundo para inglês ver, aliás, não para inglês, né, para o povo aí, o senso comum ver e achar que existe alguma coisa sendo feita. Mas é que isso me toca muito, é um assunto que eu não ia nem falar sobre isso aqui, mas me toca muito. Eu acho triste a utilização que se faz de pessoas que perdem a sua capacidade de defesa, né, em função dessa questão das drogas, né, e mais, perdem a capacidade de defesa pela questão das drogas e também pela situação de pobreza extrema que são jogadas. Muitas dessas pessoas, algumas que inclusive que estão sendo levadas para os centros de recuperação aí que a prefeitura está, né, pegando e armazenando essas pessoas, muitas dessas pessoas nem ao menos utilizam droga, elas estão naquele ambiente ali em função da pobreza extrema em que elas vivem. Então acho que esse debate deveria ser substituído primeiro por aquilo que preceitua o SUS, o problema dos CAPs, a abertura dos CAPs, o problema dos consultórios de rua, enfim, o problema dos leitos que são necessários para atendimentos emergenciais, enfim, tem um programa. Então, isso é uma questão que tem que ser vista dessa maneira. Agora, vamos discutir de forma estrutural, não vamos discutir de forma, né, a intermediar o debate e levá-lo para beneficiar nenhuma denominação, nenhum outro setor que não tenha capacidade, efetivamente, né, enquanto uma política pública coordenada, concatenada com um conjunto de outras políticas públicas, dá conta, enfim, desse tratamento. Isso chega a ser uma covardia. Ontem eu vi um parlamentar aqui na tribuna que misturava, para defender a internação compulsória de pessoas, misturava um projeto que é pela legalização da prostituição com o debate da maconha, da legalização da maconha, com outro debate. Quer dizer, se pegam questões que são extremamente polêmicas na sociedade, questões que não existem, digamos assim, acordos dessas questões nem dentro dos partidos políticos, né? Se faz um amálgama, se bota tudo isso aqui e de forma muito, usando o senso comum e o preconceito das pessoas e o temor das pessoas lá fora, né, se usa desse expediente para, na verdade, encobrir uma política que é uma política discriminatória, higienista, né, uma política criminosa, que é essa de jogar para a população que o grande problema são, né, os dependentes químicos. Se quer meter o dedo nessa ferida, vamos pegar os preceitos do SUS, vamos tratar a questão da saúde. E mais, vamos olhar para quem é responsável por trazer essa droga para dentro do nosso país. Eu não vejo nenhum grande esforço, eu vejo esforços do governo em construir acordos com o tráfico de drogas para poder implantar o PP. É acordo, o governo vai lá, avisa que vai entrar, né, o PP entra, o tráfico continua, só não continua com fuzil, com armas, né, pelo menos inicialmente,
tem aquele acordo ali de território que o governo faz, mas o tráfico de drogas continua ali dentro, né, e muitas vezes se expande para o interior, se expande para regiões, cidades da região metropolitana, inclusive que esse tráfico não existia. Agora, vamos discutir mesmo droga? Vamos discutir a indústria farmacêutica, vamos discutir fronteira, vamos discutir quem são os grandes homens do poder econômico que estão por trás desse grande negócio chamado tráfico internacional de drogas. Então vamos olhar para as coisas de conjunto, de forma séria, de forma estrutural, e não usar a miséria humana, não usar, né, as pessoas que estão vivendo nessa situação degradante, pessoas que não têm capacidade de defesa, para realizar negócios com o dinheiro público que deveria estar sendo destinado para essas pessoas. Bom, infelizmente meu tempo acabou, eu não vim aqui falar sobre isso, eu vim falar sobre uma outra demanda, vou me inscrever para falar no final, mas eu não posso ouvir, né, e ouço de forma respeitosa, eu sei também, para concluir, senhor presidente, que em uma minoria de instituições, né, que não são instituições públicas do Estado, existe sim uma vontade de ajudar no tratamento, de fazer, e buscam ajudar do local onde estão, né? Tanto é que nesse projeto que passou aqui na casa sobre as denominações, nós fizemos emendas no sentido de garantir, né, que elas poderiam prestar esse serviço desde que se adequassem àquilo que o SUS preconiza como equipe médica, né, assistencial, que deveria estar junto desse trabalho a ser desenvolvido. Então a gente reconhece que tem gente de boa fé, né, também. Eu sempre falo aqui, eu sou uma fã dos grupos anônimos, do Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos. Eu sei que tem gente de boa fé que trabalha e que ajuda realmente, né, nesse processo, mas esse é um debate muito maior e não deve servir para que negociadores, que eu não estou dizendo que é o caso do deputado que me antecedeu, quero deixar bem claro, mas não deve servir para negociadores e agenciadores de negócios utilizarem essa desgraça do povo para tentar arrancar mais dinheiro ainda do Estado, que deveria estar sendo aplicada numa política pública de saúde, né, na saúde mental, para poder, enfim, utilizar esse dinheiro para qualquer outra coisa, usando dessa miséria humana, dessa situação que nós estamos vivos aí na nossa cidade. Então, não poderia deixar de falar sobre isso, é uma questão que me sensibiliza. Eu já tive problemas na minha própria família, duvido, eu acho que a grande maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, já conviveram dentro das suas famílias com a desgraça que né, a drogadição, com a desgraça que lidar com uma pessoa dependente química, né, e muitas vezes na impotência de querer dar um tratamento para essa pessoa e não conseguir uma porta de entrada para o Estado e não conseguir, às vezes, mesmo tendo dinheiro, um local que possa fazer um tratamento digno para o seu familiar. Então, acho que é um assunto sério, que deve ser tratado de forma séria, deve ser tratado de forma estrutural e não servir para agenciamento de negócios com o Estado. Muito obrigada, senhor presidente.